Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, a partir do versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Graças a Deus, bendito seja o Senhor. Nós temos lido, irmãos, um texto bem conhecido da palavra do Senhor. A despeito de ser um texto bem conhecido, como costumeiramente eu digo para os irmãos, a Bíblia é para nós como um referencial, que em sendo observado, que em sendo posto em prática, que em sendo cautelosamente examinada, haverá de nos conduzir a um determinado lugar. É como uma bússola que aponta um caminho para alguém que está navegando. É como um mapa que conduz alguém a um determinado lugar onde esse indivíduo deseja ir. A Bíblia, particularmente, em sendo observada, haverá de nos levar à presença de Deus com o coração pacificado. E este é o propósito da Bíblia Sagrada. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ter em mente que, por mais simples que as histórias possam parecer, à medida em que fazemos leitura da palavra de Deus, elas têm em si um fundamento, um ensinamento que do texto pode ser retirado. Particularmente esse texto nos conta uma história bem simples, na verdade. Nos revela um momento em que Jesus ele é convidado para uma determinada festividade. Mas para que a gente compreenda bem esse texto, irmãos, é necessário que a gente se aperceba de algumas coisas. O texto em que nós fizemos leitura se encontra no capítulo de número 2. Mas no capítulo 1 nós vamos perceber algumas coisas que levaram Jesus até aquele momento. No capítulo 1 do livro de João, nos é revelado o momento em que Jesus inicia o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus vai até um lugar onde um determinado homem chamado João, o Batista, ele está batizando um batismo para arrependimento. E a Bíblia diz que Jesus se desloca até aquele lugar. Quando Jesus chega àquele lugar, a Bíblia diz que João, vendo a pessoa de Jesus, ele faz uma afirmação, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que então Jesus vai até João, Jesus é batizado por João, depois Jesus é conduzido para o deserto por um período de 40 dias, fim do qual ele retorna para aquela localidade onde João estava batizando. A Bíblia diz então que quando Jesus passa por João, e isso está descrito no capítulo 1 que nós não fizemos leitura, João, vendo Jesus passar, ele novamente faz esta afirmação. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que 2 discípulos de João que estavam com ele e o acompanhavam, vendo João fazer aquela afirmação acerca da pessoa de Jesus, eles deixam de seguir João e passam a seguir Jesus. E a Bíblia diz que eles chegam até Jesus e perguntam: Rabi, que quer dizer mestre, aonde moras? E aí Jesus diz para eles: vem e vês.
eles acompanham Jesus e eles ficam com Jesus. Um desses discípulos era Tiago, que a Bíblia revela sendo irmão de Simão Pedro. Esse Tiago, a Bíblia diz que começou a seguir Jesus e em seguida ele encontrou o seu irmão Pedro. E ele diz para Pedro: olha, nós achamos o Messias, acerca do qual as Escrituras nos informam. Pedro passa a seguir Jesus também. Mais adiante a Bíblia diz que Jesus encontra um indivíduo chamado Filipe, que também posteriormente se tornou um dos seus discípulos, um dos apóstolos. Este Filipe passa a seguir Jesus e vai até um encontro de um amigo seu chamado Natanael. E ele dá a mesma notícia para Natanael: olha, nós achamos o Messias. A Bíblia diz que Natanael vai até Jesus, Jesus conversa com Natanael, Natanael se impressiona e reconhece que Jesus de fato é o Cristo e passa a seguir Jesus. Dito isso, no capítulo 1 que nós vamos perceber é que Jesus ainda não havia feito milagre nenhum, que Jesus não havia ainda feito nenhum sinal que fosse atrativo aos olhos daqueles que o cercavam, mas ele já estava fazendo discípulos. Ele estava fazendo discípulos a partir do testemunho que João Batista havia dado dele. João Batista havia dito que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, era o enviado de Deus. E a partir daí, Jesus começou a atrair para si discípulos. Todavia, não havia feito ainda nenhum sinal, mas já um grupo de pessoas seguia Jesus. Já um grupo de pessoas começou a andar com Jesus a partir daquele momento. A Bíblia diz que Jesus deixa aquela localidade onde João Batista está batizando, que ficava numa determinada região da Palestina, e ele segue para a Galileia, ele segue para a sua cidade natal, ele segue para aquelas regiões de Nazaré. E ele chega até uma cidadezinha, uma pequena cidadela, que ficava muito próxima de Nazaré. Ele chega até uma cidadezinha chamada Canaã, que ficava também na Galileia. E a Bíblia diz que lá em Canaã da Galileia já estava a sua mãe. E a sua mãe já estava envolvida em alguns preparativos para uma festividade, para um casamento. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Canaã da Galileia, ele também é convidado para este casamento. É convidado não somente ele, mas também os seus discípulos. Agora pensemos nisso por um instante, irmãos, para que a gente consiga extrair da Bíblia Sagrada um ensinamento que nos sirva de experiência prática, que em sendo observada possa acrescentar alguma coisa na nossa vida prática, na nossa vida diária. Primeiro, pensando na questão do casamento. O casamento, a despeito de ser um evento simples, no sentido mais amplo do evento, para aqueles que haverão de participar do casamento ou da realização para o noivo e para a noiva, para os cônjuges, é um momento muito especial. E em sendo um momento muito especial, é certo que ele deve ter sido elaborado com todo o cuidado. Não foi um evento que se planejou do dia para a noite, até porque, se nós pensarmos dentro da cultura judaica, o casamento era algo que era planejado com muita antecedência. Normalmente, no mínimo, os noivados daquele tempo duravam no mínimo 1 ano. Então o casamento era uma festividade que ela era planejada com muita antecedência e que envolvia toda uma preparação muito mais complexa do que os nossos casamentos em nossos dias ou dentro da nossa sociedade. Mas a Bíblia nos revela que agora eles estão prestes a comemorar aquele casamento. Efetivamente o casamento está prestes a acontecer. Para que o casamento viesse a chegar a este ponto, é certo que durante muito tempo houve um intenso planejamento. É certo que os noivos devem ter em algum momento sentado e ter feito o cálculo das despesas daquele casamento. É certo que em algum momento os noivos devem ter feito uma lista de convidados e a partir do número de pessoas eles devem ter se planejado. Bom, nós teremos 50 pessoas no casamento,
nós vamos precisar de tanta bebida, de tanta comida, para que o casamento seja uma festividade que seja memorável para todos os convivas, para todos aqueles que haverão de participar dessa atividade. Seguramente foi feito um planejamento prévio de tudo aquilo que necessário se fazia para a realização efetiva dessa festividade. Ora, pensando nisso, irmãos, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz é que, a despeito de ter sido feito todo um planejamento, a despeito de se ter programado o casamento da forma mais adequada possível, ainda assim, no meio da festividade aconteceu um imprevisto. Ainda assim, a Bíblia diz que houve uma situação que acabou por colocar em risco aquele casamento. A Bíblia diz que no meio da festividade faltou o vinho. No meio da festividade aconteceu algo que poderia fazer com que aquele casamento, tão desejado para os noivos, para aqueles que estavam comemorando este momento tão particular e íntimo, poderia de alguma forma prejudicar aquela festividade. Dito isso, irmãos, a primeira coisa que eu penso com os irmãos nesta noite, e que nos serve de experiência a fim de que nós venhamos nos aperceber disso, é que não importa a situação que nós estejamos vivenciando na vida, não importa a circunstância, por mais que nós venhamos planejar e organizar a nossa vida, nós temos que ter em mente que às vezes imprevistos acontecem. Ninguém está livre de, em vivenciando o seu cotidiano, ou em desenvolvendo o seu projeto, o seu sonho, ou em pondo em prática aquilo que com tanto zelo, com tanto cuidado, planejou para a sua vida. Ninguém está livre de que no momento em que se coloque efetivamente em prática o seu projeto, um imprevisto aconteça no meio do caminho. E que, se não for tratado da forma adequada, pode comprometer aquele projeto, pode comprometer aquele sonho. O fato de nós fazermos o melhor possível, o fato de nós nos esforçarmos o máximo para fazer da maneira mais correta, mais adequada, de nós planejarmos, de nós colocarmos no papel tudo o que diga respeito ao desenvolvimento daquele sonho, projeto e desejo, não implica dizer que em algum momento um imprevisto não possa acontecer. Ninguém está livre disso. Então, à medida em que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber no primeiro momento que isto foi o que aconteceu. Todavia, irmãos, aqueles noivos que ali estavam desenvolvendo aquela festividade, eles se precaveram para além das possibilidades humanas. Além de sentar e fazer todo um preparativo a nível humano para o seu projeto de casamento, além de sentar e colocar tudo na ponta do lápis, no que diz respeito às despesas, listas de convidados, o necessário para aquela festividade dar certo, eles tiveram um cuidado. O cuidado que eles tiveram foi incluir na sua lista de convidados a pessoa de Jesus. Se eles não tivessem incluído na lista de convidados a pessoa de Jesus, aquele casamento teria sido um fracasso, porque a despeito de ter sido bem planejado, ele ocorreu tendo no seu desenvolvimento um imprevisto. Se Jesus não tivesse sido convidado, aquele imprevisto teria feito com que o casamento fracassasse. Mas eles tiveram este cuidado. Dito isso, o que nós podemos pensar é que para que os nossos projetos, para que os nossos sonhos, para que os nossos desejos, para que aquilo que nós intentamos quando projeto de vida se consuma de fato e de verdade, sem que os imprevistos acabem sendo uma pedra de tropeço para os nossos projetos, nós temos que incluir nos nossos projetos a pessoa de Jesus. Jesus tem que fazer parte dos nossos projetos. Jesus tem que fazer parte dos nossos sonhos. Jesus tem que ser convidado para participar de tudo aquilo que nós projetarmos para as nossas vidas.
E vejam que o que eles estão comemorando é uma festividade. Eles não convidaram Jesus para fazer parte de algo da vida deles num momento de angústia, de aflição, de tristeza, ou depois de que o problema já tivesse se instaurado. Eles se preveniram antes. Jesus foi convidado para fazer parte de algo na vida deles que era uma festividade. Ora, o que nós devemos fazer, a exemplo destes que planejaram o casamento desses noivos, é nós termos a consciência de que nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida, não só para os maus momentos, mas Jesus tem que fazer parte dos bons momentos da nossa vida. Nós não devemos nos lembrar somente de Jesus quando as coisas dão errada. Nós não devemos nos lembrar somente de Jesus quando os nossos projetos são fracassados, ou quando os nossos planos acabam sendo frustrados em virtude de um imprevisto proposto pela vida. Nós temos que ter a consciência de que, se de fato Jesus é realmente o nosso amigo, nós devemos convidá-lo para participar de todos os momentos de nossa vida, sendo bons ou sendo maus. Não importa o momento, Jesus tem que fazer parte da vida de todos aqueles que de fato desejam que a sua vida seja uma vida abençoada. Para que os imprevistos não acabem sendo uma pedra de tropeço em nossa vida, a primeira coisa é: Jesus tem que fazer parte de nossos projetos. Primeiramente, esse foi o cuidado que esses noivos tiveram. Então, o que o texto está nos dizendo é que, para além daquilo que eles poderiam fazer, eles trouxeram Jesus, mas isso não excluiu a responsabilidade ou o compromisso que eles tinham de planejar da maneira adequada. Então eles queriam compartilhar os momentos bons da vida com a pessoa de Jesus. Eles queriam compartilhar os momentos de alegria da sua vida com a pessoa de Jesus. Eles queriam compartilhar os momentos de sucesso da sua vida, porque o casamento, em sendo consumado, é um momento de alegria, de gozo, é uma vitória que se alcança nesta vida. Eles queriam compartilhar isso com Jesus. Agora o texto está dizendo que Jesus foi convidado, mas também foi convidado os seus discípulos. Eles não convidaram só Jesus. Jesus já tinha próximo a si um grupo de discípulos. Jesus já estava fazendo discípulos. Ainda não tinha concluído o grupo dos 12, mas já havia um grupo que estava andando com Jesus. Já havia pessoas próximas a Jesus. Esses indivíduos, quando fizeram esta celebração, eles lembraram-se de compartilhar o momento de alegria com Jesus, mas também se lembraram de compartilhar com os discípulos de Jesus. Dito isso, irmãos, o que o texto está nos mostrando é que os momentos bons da vida, eles devem ser compartilhados também com aqueles que são próximos, ou com aqueles que também são discípulos de Jesus. Pensando isso, para o povo de Deus, nós devemos sim celebrar com muita alegria diante de Deus os momentos de vitória nesta vida, mas nós devemos também celebrar com os irmãos. Nós devemos também nos alegrar com os irmãos quando os irmãos alcançam alguma bênção, alguma vitória. Assim como nós devemos também compartilhar com os irmãos as alegrias que nos são propostas nesta vida. Agora o texto diz, irmãos, que uma vez que o casamento se iniciou, uma vez que a festividade se iniciou e que Jesus estava lá presente, e que os seus discípulos estavam lá presentes, em um dado momento o imprevisto aconteceu. Acabou o vinho, de forma inesperada. Quando se deram conta, não tinha mais vinho. A Bíblia diz que uma mulher chamada Maria, a mãe de Jesus, percebeu isso. E quando ela percebeu que não havia mais vinho, a Bíblia diz que ela foi até Jesus. Agora percebam, irmãos, o seguinte: a Bíblia diz que Maria, quando percebeu que não havia mais vinho, ela foi até Jesus, conversou com Jesus. Jesus disse para ela: olha, mulher, que tenho contigo, meu tempo ainda é chegar.
A Bíblia diz que Maria sai dali e chega para os serventes e diz para os serventes: ó, vocês façam tudo o que ele vos disser. Dito isso, irmãos, percebam que Maria está tendo uma atitude dentro deste casamento que não seria própria de um convidado normal. Maria está agindo dentro desse casamento como se este casamento fosse de alguém da família, o que nos leva a acreditar que de fato era. Ela não era um convidado como qualquer outro. Primeiro, porque um convidado como qualquer outro não iria interferir numa questão que dizia respeito à organização do casamento. Segundo, um convidado como qualquer outro não iria dar ordem aos serventes e os serventes o obedeceriam. Dito isso, o que percebemos é que aparentemente este casamento era de alguém da família de Maria e de alguém da família de Jesus. Possivelmente este casamento poderia ser de uma das irmãs de Jesus. Porque percebam que o casamento está acontecendo em Canaã da Galileia. Canaã era uma pequena cidadela, uma pequena aldeia, muito próxima de Nazaré, onde Jesus cresceu, onde a família de Jesus viveu praticamente toda a sua vida. O casamento está acontecendo ali na cidadezinha próxima. Dito isso, é bem provável que uma das irmãs de Jesus estivesse agora consumando as suas bodas de casamento. A Bíblia diz que Jesus foi o primogênito de Maria, mas ele teve mais 4 irmãos e algumas irmãs. A Bíblia não nos revela quantas, mas Jesus também teve irmãs. E agora Maria está tão envolvida e preocupada com esse casamento que certamente era de alguém da família. Agora o que o texto está nos mostrando é, irmãos, que Maria era uma pessoa que estava atenta à situação que a sua família estava vivenciando. Maria estava atenta aos problemas que poderiam acontecer com a sua família. Maria estava atenta de tal forma que quando um problema surgiu que poderia trazer algum prejuízo para a sua família, ela teve uma postura ativa, ela decidiu fazer alguma coisa. Se o casamento tivesse seguido sem o vinho, pensem na frustração daquele casal. A Bíblia diz que o mestre Sala chamou o noivo, depois de pegar o vinho que Jesus havia produzido a partir da água que estava nas talhas, e elogiou o noivo. Agora esta cena poderia ser bem diferente. Esta cena, se não houvesse a intervenção de Jesus, poderia ser que o mestre Sala tivesse chamado o noivo e dito: mas que casamento é este? Na metade da festividade acabou o vinho. Como é que tu faz um casamento desta forma? Como é que tu não te precaveu de tal maneira que isso não acontecesse? Que falta de planejamento, que desorganização. Isso é o pior casamento que eu já fui mestre Salas na minha vida. E isto marcaria a vida deste casal para sempre. Dali a 10, 20 anos eles iriam estar recordando: nosso casamento era uma festividade tão bonita, estava tudo tão certo, tudo tão correto, tinha tudo para dar certo. Se não tivesse acabado o vinho, teria sido um casamento espetacular. Maria, evitando o prejuízo para os seus familiares, ela teve uma postura diante da situação. Dito isso, irmãos, o que nós aprendemos com Maria é justamente isso: que nós devemos estar apercebidos dos problemas que surgem na nossa família. Nós não devemos estar alheio aos problemas que surgem no seio familiar. Nós não devemos esperar que outros tomem a frente daquilo que nós podemos tomar à frente. Nós não devemos esperar que as coisas sigam o curso natural da vida, em havendo um problema, quando nós podemos intervir naquele problema. Dito isso, o que Maria está nos ensinando com a sua atitude é: tenha cuidado com a sua família. Tenha cuidado com os seus. Se você percebe que um problema está para atingir algum dos seus familiares, se coloque na brecha. Busque solução para aquele problema. Faça alguma coisa para reverter aquela condição.
se coloque como intercessor de seu familiar. Porque certamente Maria deve ter procurado os meios naturais primeiro. Ela deve ter primeiramente chegado para os serventes e dito: e agora? Onde é que nós vamos comprar vinho? Será que tem algum lugar onde nós possamos comprar? Isso hoje não tem. Festividade está acontecendo num dia onde não há comércio. Não existe solução a nível humano. Quando Maria se apercebeu que o problema estava prestes a acometer a vida de seus familiares, e este problema não tinha uma solução a nível humano, ela foi até Jesus. Ela entendeu que por mais que não houvesse uma solução a nível humano, Jesus poderia fazer alguma coisa. Agora percebam o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que até então Jesus não havia feito sinal nenhum. Jesus não estava fazendo milagres e sinais e maravilhas que pudessem instigar Maria a acreditar que isso iria acontecer. Porque o que o texto nos revela é que Jesus deu início aos seus sinais a partir deste casamento. Dito isso, até então, Maria não era movida pela vista dos olhos. Maria era movida tão somente pela fé. Ela não havia visto Jesus fazer nada ainda. Ela não havia visto sinal nenhum. Mas ela acreditava que Jesus poderia fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ela foi até Jesus. Se o problema se instaura na família e se foge ao seu controle, se foge ao controle familiar, faça como Maria. Quando a solução a nível humano não se vislumbra mais, quando não há solução a nível humano, nós devemos entender que em Jesus nós sempre teremos uma solução. Jesus não age no natural não tinha mais o que fazer. Jesus age no sobrenatural. Eu tenho certeza que Maria jamais imaginou que Jesus iria fazer o que ele fez. Jamais passou na cabeça de Maria que Jesus iria mandar encher as talhas de água e que Jesus iria transformar a água em vinho e que isso iria suprir a necessidade que havia naquela festa. É claro que não. Porém, Maria tinha uma convicção. A convicção era: o que Jesus vai fazer eu não sei, mas alguma coisa ele vai fazer. A nível humano, a nível natural, não existe mais possibilidade, mas Jesus opera no sobrenatural. Alguma coisa ele vai fazer. Que essa seja a minha e a sua convicção. Quando o problema se instaurar na família, entenda isso. Ainda que a nível humano não exista solução, ainda que a nível humano não se vislumbre uma possibilidade de se reverter aquele problema ou aquela situação que se está vivenciando no seio familiar, Jesus sempre tem a solução. Basta tão somente nós fazermos como Maria, acreditarmos nisso. Mas eu não vi nada, eu não vejo nada, eu não estou vendo. Maria também não viu. Mas Maria acreditou, e quando ela acreditou, ela foi até Jesus. Ela se colocou na brecha. Ela poderia chegar para o noivo e dizer: olha, o vinho acabou, e agora a situação está complicada, eu te aconselho tu ir até Jesus, afinal de contas é a tua festa, o problema é teu. Maria não fez isso. Maria foi até Jesus. Maria se colocou na brecha por seus familiares. Agora o texto nos diz, irmãos, que quando Maria chega até Jesus, curiosamente, Jesus diz para ela o seguinte: o que tenho eu contigo, mulher? O meu tempo ainda não é chegado. Primeiro, irmãos, algumas coisas a se compreender. A expressão usada por Jesus não foi uma expressão rude com Maria. Ele diz para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Esta palavra, aqui descrita como mulher, é a mesma palavra, traduzindo-se do original, que nós usamos hoje para senhora. Então, na verdade, Jesus estava dizendo: que tenho eu contigo, senhora? O que nós temos em comum? Era o que Jesus estava dizendo para ela. Jesus não estava sendo desrespeitoso com Maria. Era uma palavra coloquial usada naquele período e que equivale à palavra senhora dos nossos dias. Maria chega para Jesus e diz: olha, Jesus, nós estamos com um problema no seio familiar.
O problema é o seguinte: o vinho acabou, a festividade vai se encerrar e os noivos serão envergonhados diante de todos esses convidados. Isso vai ser uma marca que eles vão levar pelo resto da vida. Jesus disse para Maria: que tenha contigo, mulher, meu tempo não é chegado. A Bíblia diz que Maria ouve isso e Maria vai até os serventes e diz para os serventes: façam tudo o que ele vos disser. Percebam algumas coisas, irmãos. Primeiro, Jesus não disse para Maria que não atenderia a petição dela. Jesus não disse para Maria que não traria uma solução para o problema. O que Jesus disse foi: o meu tempo ainda não é chegado. Maria, eu vou trazer uma solução para o teu problema, mas tu tem que começar a aprender o seguinte: que o meu tempo é diferente do teu tempo. Eu trarei uma solução para o teu problema, porém eu a trarei no meu tempo, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Muitas vezes, diante das situações adversas da vida e dos problemas inesperados que a vida nos apresenta, nós corremos até Jesus como Maria. O problema é que às vezes o Senhor não nos dá a resposta no tempo em que nós julgamos ser o tempo oportuno. Nós chegamos diante do Senhor como Maria, apresentamos a nossa petição como Maria, acreditamos como Maria e não obtemos uma resposta, pelo menos não no tempo em que nós imaginamos ser o tempo correto. Isso muitas vezes, irmãos, para muitas pessoas é motivo de desânimo. Muitas pessoas às vezes não entendem que a vontade de Deus é soberana, que Deus sim ouve a oração, mas Deus responde à oração segundo a sua vontade, no tempo em que Ele julgar ser o tempo adequado. O fato de nós orarmos a Deus, ou de, como Maria, apresentar a petição ao Senhor, não implica dizer que o Senhor haverá de nos responder quando nós julgarmos ser o tempo oportuno. Não implica dizer que o Senhor haverá de nos responder no nosso tempo. O Senhor vai responder no tempo em que Ele determinar ser o tempo correto. Agora percebam, a Bíblia diz que Jesus diz isso para Maria. Jesus poderia ter dito para Maria o seguinte: olha Maria, eu não sei nem por que tu está trazendo esse problema para mim. Isso é um problema que vocês criaram. Se vocês tivessem pensado nisso antes e tivessem comprado 300 litros de vinho a mais, não teria problema nenhum, teria sobrado vinho e esse problema não existiria. De tal forma que este problema que surgiu na vida de vocês é um problema que vocês mesmos acabaram criando, quando fizeram um planejamento talvez não mais apropriado para a festividade. Jesus poderia ter dito isso para Maria, porque afinal de contas o problema só existia porque eles não se preveniram para a festividade. A despeito de fazerem um planejamento, não houve uma previsão de imprevistos. Jesus poderia ter dito: problema que vocês criaram, vocês resolvem. Mas Jesus não fez isso, irmãos. Jesus acolheu a oração de Maria, mas ele fez uma ressalva: responderei a tua petição, porém no meu tempo, não no teu. Percebam que Maria, irmãos, ao ouvir a resposta de Jesus, ela não se abateu. Maria poderia ter ouvido aquilo de Jesus e poderia ter ficado inquieta, ou preocupada, ou ficado duvidosa, ou ficado desesperada diante da situação. Por quê? Afinal de contas não havia mais recurso a nível humano, e o recurso que ela tinha agora era Jesus. E ela chega em Jesus e Jesus diz para ela: que tenho eu contigo, mulher, meu tempo é mais chegado. Ela poderia ter dito isso: pronto, agora o problema está instaurado, não existe mais solução, porque a nível humano não dá para fazer nada, e o Senhor não responde à minha petição, o casamento vai se dar por prejudicado, porque não existe mais o que fazer. Maria não fez isso. Maria ouviu o que Jesus disse para ela e entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela entendeu que Jesus faria alguma coisa no seu tempo.
Tanto é que ela chegou para os serventes e disse: vocês façam tudo o que ele vos disser. Ela poderia ter dito: olha, nós estamos com um problema sério, vamos começar a bater na casa dos vizinhos e pedir vinho emprestado. Depois, quando o comércio abrir, a gente compra mais e paga o vinho para os vizinhos. Porque eu apresentei para Jesus o problema e Jesus não me deu sinal de responder. Muito pelo contrário, ele disse que o tempo dele não é chegado. Parece que ele não está muito interessado no problema. Parece que o problema aos olhos dele não é tão grave quanto para os olhos desses que estão consumando as suas bodas de casamento. Maria não fez nada disso. Maria chegou para os serventes e disse: olha, vocês estejam atentos a ele, porque alguma coisa, em algum momento, ele vai fazer. O que? Eu não sei, mas vocês estejam atentos, porque alguma coisa ele vai fazer. Então, tudo o que ele vos disser, façam, porque alguma coisa ele vai fazer. Percebam com isso, irmãos, que nós vamos nos aperceber de mais um ensinamento trazido da palavra do Senhor. E esse ensinamento diz respeito justamente a esses serventes que estavam trabalhando naquela festividade. Maria chega para eles e diz: olha, vocês estejam atentos e façam tudo o que ele vos disser, porque talvez, para que o milagre aconteça, vai haver uma parcela humana nesse processo. Talvez, para que o milagre que nós esperamos aconteça, é necessário que nós façamos alguma coisa. O que Maria disse é: vocês estejam atentos, porque o milagre ele vai fazer, mas se depender de nós fazermos alguma coisa para que esse milagre aconteça, nós vamos fazer a nossa parte. Se aqueles dois serventes não se apercebessem disso, o milagre não aconteceria. Porque a Bíblia diz que Jesus chega para eles e olhou no canto e viu 6 talhas, que a Bíblia diz que levava 2 a 3 metradas. Uma metrada correspondia a 20 litros. Então cada uma daquelas talhas levava de 40 a 60 litros. A Bíblia diz que Jesus mandou encher até em cima, 60 litros em cada uma daquelas talhas, 360 litros de água. Aqueles serventes tiveram que encher aquelas talhas de água para que o milagre acontecesse. Se aqueles serventes, quando Jesus chegou para eles e disse: olha, vocês encham de água aquelas talhas, eles tivessem chegado para Jesus e dissessem: olha, Jesus, o senhor não entendeu muito bem o problema aqui. O nosso problema não é a falta de água. Água nós temos bastante. O nosso problema é que acabou o vinho. Se eles não tivessem obedecido incondicionalmente Jesus, o milagre não teria acontecido. Primeiro, eles tiveram que acreditar no que Jesus mandou eles fazer, a despeito de eles não compreender, porque a Bíblia não diz que Jesus disse para eles o que faria. Jesus deu uma ordem: encham de água. Se eles não tivessem acreditado que a partir daquele feito Jesus haveria de fazer o milagre, talvez Jesus tivesse dado as costas e eles disseram: Jesus não entendeu muito bem o problema. Encher 360 litros de água? Não, deixa assim. Jesus nem compreendeu o que está acontecendo. Jesus está meio alheio à situação que está se vivenciando. Mas não, irmãos, a Bíblia diz que eles obedeceram fielmente ao Senhor. Dito isso, irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando é que existem determinadas situações da vida em que nós vivenciamos e que requerem um milagre, uma intervenção divina, algo da parte do Senhor para que se reverta essa condição, mas que também é necessário a intervenção humana. Às vezes nós recebemos o milagre do Senhor por pura graça, não há intervenção humana, não há nada que possamos fazer e o Senhor vem e faz o milagre. Mas às vezes, para que o milagre aconteça, é necessário uma atitude da nossa parte, é necessário que nós façamos a nossa parte para que o milagre aconteça, como foi o caso deste casamento. A Bíblia diz que os serventes obedeceram e encheram as talhas. A Bíblia diz que quando eles terminaram de encher as talhas, Jesus chega para eles e diz: agora vocês tirem a água e levem para o mestre Salas.
Imagine, irmãos, eles tirando a água e levando para o mestre-salas. Se eles não confiassem em Jesus, eles não fariam isso. Porque vocês imaginem um servente chegar para o mestre-sala e levar uma taça cheia de água, em vez de vinho. Certamente eles seriam, no mínimo, demitidos daquele serviço. O mestre-sala ia dizer: o que vocês estão pensando? Vocês estão debochando de mim? Além de ter acabado o vinho, vocês me trazem água aqui? Aqueles homens seriam, no mínimo, demitidos dos seus afazeres, de suas funções. Mas eles criam que Jesus faria alguma coisa. E a Bíblia diz que eles tiraram a água e botaram nas taças e levaram para o mestre-sala. E quando eles fizeram isso, a água se transformou em vinho. Porque eles acreditaram em Jesus. Quando eles chegaram para o mestre-salas provou a água que havia se tornado em vinho e mandou chamar o noivo. A Bíblia diz que ele chama o noivo e diz para o noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e depois que os convivas já beberam e já estão assim um pouco mais altivos, então eles colocam o vinho inferior, porque ninguém vai perceber que é o vinho inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Percebam, irmãos, com isso, que o mestre-salas reconheceu o quão bom é o milagre do Senhor. Ele experimentou o milagre. Ele foi um indivíduo que provou primeiramente daquele vinho que Jesus havia feito. E ele experimentou e ele disse: este vinho é bom. Aquilo que o Senhor faz é sempre bom. Amém. Aquilo que o Senhor faz é sempre o melhor. Aquele homem que estava casando, aquele noivo, talvez quando o mestre-salas o tenha chamado, ele já devia estar apavorado, porque a Bíblia não diz que ele sabia que Jesus havia transformado a água em vinho. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas certamente ele sabia que o vinho tinha acabado. Agora vocês imaginem, o mestre-sala manda chamar o noivo. Ele pensou: pronto, é agora, eu vou chegar lá e na frente de todo mundo vai ainda me humilhar, dizendo que eu não fiz o preparativo adequado, e eu vou ser envergonhado diante de todos os convidados. Mas, como este noivo teve o cuidado de trazer Jesus para a sua festa, teve o cuidado de colocar Jesus no meio do seu plano, do seu projeto, teve o cuidado de atrair Jesus para os momentos de alegria, de festividade na sua vida, ele não só não foi humilhado diante de todos, como ele foi exaltado diante de todos. Aquele mestre-sala disse para eles: todos costumam colocar o bom vinho e depois o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Percebam, irmãos, que aonde Jesus está, sempre, irmãos, sempre haverá provisão. Sempre. Se Jesus estiver em todos os momentos de nossa vida, nós jamais seremos envergonhados, nós jamais seremos humilhados, jamais haverá problemas que assaltem a nossa vida para os quais o Senhor não dará uma resposta. Se Ele for verdadeiramente convidado para todos os momentos de nossa vida, então essa segurança nós temos da parte dEle, que ao seu tempo, segundo a sua vontade, de alguma forma desconhecida talvez a nós, Ele vai prover a solução para os nossos problemas. Agora, todo este ensinamento, ou todo esse contexto, irmãos, a despeito de trazer pequenos ensinamentos como nós temos visto nesta noite, ele tem uma essência em si. Existe um cerne que rege todo o ensinamento deste texto. E é justamente esta transformação da água em vinho. A Bíblia diz que deu assim Jesus início aos seus sinais, e os discípulos, vendo isto, creram nele. O que a Bíblia está querendo nos ensinar, a partir dessa transformação da água em vinho, é justamente o princípio que rege a conversão humana. A transformação que o Senhor veio produzir na vida do ser humano. O que houve de transformação, de mudança nesta água foi a essência, porque o líquido continuou líquido. Só que agora aquela água que era insípida, incolor, inodora, ela passou a ter um sabor diferente.
ela passou a ser algo especial, ela passou a ser algo apreciada pelos outros. Aquilo que era simples, que era comum, agora é especial. Isto é justamente o que o Senhor veio fazer na vida humana. Jesus veio a esta terra com um propósito, com um objetivo. Ele veio para mudar a essência humana. Ele veio para mudar o caráter do ser humano. Ele veio para transformar o ser humano por dentro, mudar o ser humano por dentro. Aquele indivíduo que até então vivia uma vida simples, ou uma vida comum, uma vida sem sentido, sem significado, uma vida como o texto nos revela ser esta água, algo comum e simples. Jesus veio para transformar e para mudar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Quando nós nos encontramos com Jesus, a semelhança desta água, a nossa essência é transformada. Nós continuamos sendo pessoas, sim, continuamos sendo seres humanos, sim, a vida segue seu curso, segue, mas existe dentro de nós uma transformação em essência, e este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus, este é o propósito de Jesus Cristo. Jesus inicia, a Bíblia diz, o seu ministério fazendo esta transformação, mudando a essência de alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus termina o seu ministério lá no Calvário, transformando a vida daquele homem que estava crucificado ao lado dele. Jesus inicia seu ministério transformando a essência de algo e termina o seu ministério transformando a essência humana. Este é o propósito do Senhor. Este é o plano de Deus. Esta é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que nós venhamos ser transformados por Ele. Que nós venhamos ser mudados por dentro, que a nossa essência seja transformada e nós venhamos passar a ser de fato e de verdade novas criaturas, não mais sendo moldadas por nossos próprios desejos, pensamentos, intentos e propósitos, mas sendo moldados a partir do desejo, propósito e vontade do Senhor proposto pela sua palavra. Amém? Vamos estar de pé? Glória a Deus, bendito seja o Senhor.